Romanos 12:10. Veja. Amai-vos cordialmente. Aqui uma palavrinha foi incluída antes do uns aos outros. Você está vendo aí? Amai-vos cordialmente uns aos outros. Aí de novo aqui vamos tomar cuidado com a fraseologia puramente literal. Na nossa linguagem, o que é ser cordial? Oh, aquele irmão é tão cordial. Aquele indivíduo, aquele cidadão é tão cordial. Significa que ele é gentil, educado, cortês, né? Mas na Bíblia ser cordial significa ser do coração. Isso é cordial, esse córdios aí é do coração. Então, o que significa amar, segundo esse versículo aqui, já tem uma outra frase aí logo em seguida, né? Sobre uns aos outros de novo. São duas num versículo só. Então, a primeira, amai-vos cordialmente uns aos outros. Vamos ilustrar assim. Precisamos aprender segundo os critérios do Espírito, né? O mover do Espírito, tudo isso é relacional, não é estratégico, não é legalismo, temos que fazer, então vamos fazer e fazer de qualquer maneira, porque o mover do Senhor na igreja é um mover relacional, né? Mas esse amai-vos cordialmente uns aos outros significa, nós precisamos abrir as portas do nosso coração para os nossos irmãos. Se alguma porta há de se fechar, que não seja a nossa. Para que se algum dia aquele irmão que fechou a porta para nós de alguma maneira, se ele abrir que uma fresta que seja da sua porta, ele vai ver que a nossa sempre esteve aberta. Essa deve ser a nossa atitude. Então isso é amai-vos cordialmente uns aos outros. Isso é um desafio para nós. Porque nossa porta é tão estreita, irmãos, de tantas maneiras. Como a igreja, as assembleias do Senhor, nos nossos dias, tem sofrido, irmãos. Sofrido com divisões e subdivisões das subdivisões. As histórias seriam cômicas se não fossem trágicas. Ouvi um irmão dizer que nos Estados Unidos, há um tempo atrás, um grupo, uma assembleia, resolveu praticar o lava-pés literalmente. Precisamos lavar os pés. E vamos fazer isso literalmente. Porque entenderam o assunto espiritualmente, a importância. Então também queriam fazer literalmente. Então vamos fazer. Como vamos fazer? Como? Como é sempre uma palavra muito delicada. A palavra que os fariseus mais perguntavam era como. Quando o cego foi curado, eles perguntavam assim, como isso sucedeu? Como pôde acontecer? E o cego falou, eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Vocês querem entender como? Pergunta para quem fez o milagre, não é? Mas o fariseu sempre preocupa com como e o como. Então, perguntaram entre eles, como nós vamos fazer essa celebração, lavar os pés? Aí um grupo disse assim, eu penso que nós devemos lavar ambos os pés. E um outro grupo disse, não, vamos lavar um pé só, por que lavar os dois pés? Então já tiveram a primeira divisão. O grupo que lava um pé, o grupo que lava dois pés. Aí depois o grupo que lava um pé disse assim, nós vamos lavar com água quente ou com água fria? Aí um grupo achou que devia lavar com água morna e o outro com água fria. Então o grupo dos irmãos que lavam pés, um pé só e água fria, não é? Poderiam colocar uma placa lá no local de reunião, não é? Igreja dos lava-pés, um pé só de água fria. A igreja que lava pés, dois pés com água morna, não é? Igreja que lava pé, um pé só com água quente, ou fria, não é? E aí nós já tivemos 4 divisões, porque nós somos tão estreitos, tão estreitos. Então Efésios 4 diz assim, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque, irmãos, não há nada que ofenda mais o Espírito Santo do que divisão. A grande epístola sobre divisão é 1 Coríntios. Graças ao Senhor por 1 Coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, né? Paulo, Cefas, Apolo, 3, e eu sou de Cristo. Dividindo em torno do nome de Cristo. Onde que aquele grupo estava errado? O grupo não estava errado em ser de Cristo. Ninguém erra em ser de Cristo e não ser de Paulo, de Apolo ou de Cefas. Aquele grupo estava errado no fato de dizer, eu. Essa é a palavra errada. Aquele grupo teria que dizer para todos os outros, nós somos de Cristo. E não eu sou de Cristo. Quando eu digo eu sou de Cristo, mas você é de Paulo, eu estou me dividindo em nome de Cristo. Mas quando eu digo para aquele que diz que é de Paulo, quando eu digo nós todos somos de Cristo. Então nós entendemos a unidade da igreja. Então nós podemos nos dividir até usando o nome de Cristo. E muitos já têm feito isso, de muitas maneiras. Então, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
Creio que não há como ler essa frase aqui nesse versículo e não nos lembrar de Filipenses 2, né? Considerai cada um os outros. Mais um versículo que trata esse assunto do amar prático. Considerai cada um os outros superiores a si mesmo. Como nós já falamos em outra ocasião para os irmãos. Por que nós crescemos tão devagar? Um dos motivos, tem vários motivos, porque crescemos devagar. Um deles, nós olhamos para os irmãos como nossos alunos e não como nossos mestres. Se nós olhássemos para todos os irmãos como nossos mestres, nós cresceríamos muito mais depressa. Cristo seria ministrado a nós através de todos os irmãos e irmãs. Porque há uma medida real de Cristo em cada irmão e em cada irmã. E nós precisamos aprender do nosso Cristo através de cada irmão e de cada irmã. Isso é preferir em honra uns aos outros. Irmão, se apenas essa única regra fosse vivida pela igreja, nós não teríamos a infelicidade de tantas divisões. É porque nós não nos preferimos uns aos outros. Nós preferimos a nós. Meu entendimento. Quando nós estamos procurando servir aos outros, seja de que maneira for, irmão, precisamos admitir. Todas as vezes que nós falamos eu, essa é a nossa vergonha. Quando o Senhor Jesus falava eu, essa era a sua glória. Porque Ele e o Pai são um. Mas quando nós falamos eu, essa é a nossa vergonha. Como nós precisamos aprender a ministrar Cristo uns aos outros. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Versículo 16 dessa mesma epístola. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Na medida que você perceber essa chave, uns aos outros, uns para com os outros, e mutuamente, que também é uma palavra que às vezes aparece, você vai ser muito ajudado, porque versículos vão começar a saltar da Bíblia de maneira diferente para você. Como expressões do amor, como nós falamos, do que significa amar uns aos outros. Então, verso 16, amar uns aos outros é ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Também nas palavras de Filipenses 2, caminharmos de modo a termos uma só alma. Lembra que Paulo disse isso aos Filipenses? Também no capítulo 1, lutando juntos pela fé evangélica. Uma só alma. Lembra do livro de Atos? Da multidão dos que creram. Era um, o coração e a alma. Por isso o Senhor operou como operou, fez o que fez. Porque o Espírito Santo se sente com tanto obstáculo nos nossos dias. Nós não somos um só coração. Nós não somos uma só alma. Então, como o Espírito Santo vai ter largueza entre nós? Ele nunca vai nos abandonar, graças ao Senhor. Ele está em nós e está para sempre. Mas o Espírito Santo estará gemendo em nós. Nós colocamos o Espírito Santo numa camisa de força, porque nós não temos um só coração e uma só alma. Então, precisamos lembrar de onde temos caído, para que o Senhor nos ajude nesse assunto. Irmão, isso não é ser ingênuo. Isso não é ser leviano, nem descomprometido, muito pelo contrário. Há um lugar maravilhoso para a verdade dentro do amor. E seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Então, amor não é uma questão sentimental, como falamos, nem etérea, suspensa no ar. Ele é muito prático, envolve muita coisa. Por isso ele é maravilhoso. Verdade, disciplina, exortação, suporte, encorajamento, tudo isso é amar, não é? Então precisamos ser mais robustos no amor uns para com os outros, para que o Espírito Santo encontre largueza no nosso coração, para nos corrigir, exortar, levar-nos ao arrependimento. Irmãos, foi porque o nosso Senhor Jesus amou até o fim, que quando Pedro nega a terceira vez, e dizendo, não conheço esse homem, anátema Jesus, já explicamos o quão forte essa palavra, dizendo que Jesus é um maldito. Não conheço esse homem. Então, quando o Senhor sai da casa do sumo sacerdote, já preso, escoltado, ninguém podia ter acesso a ele, ninguém teve. Ele olha simplesmente para Simão Pedro de longe, diz os evangelhos. E quando Pedro registra isso na pena de Marcos, em Marcos 14, ele é que está escrevendo. E ele é que diz que ele anatematizou Jesus. Então é dito que ele saindo chorou amargamente. Por quê? Os olhos, Apocalipse 1 diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Então quando ele lá de longe olhou para Pedro, o coração de Pedro foi desnudado. Sabe em que sentido? Aquele que estava olhando para Pedro foi aquele que amou até o fim. E por isso o coração de Pedro foi esmiuçado, por causa do amor daquele que ele havia negado.
Oh, irmãos, o amor do nosso Senhor. Que amor conquistador, que amor extravagante, que amor ilimitado, que amor tremendo. Então Pedro chega ao zero na sua relação com o Senhor. Fundo do poço. Como nós sabemos disso? João capítulo 21. É a prova. Sabe por que a prova? Porque Pedro era um pescador profissional, experiente. Ele chegou tão ao fundo do poço que depois de 3 anos e meio, tendo deixado a rede, o barco e seu pai, e negou o Senhor, anatematizou o Senhor, viu o Senhor só de longe, então agora ele chega a uma conclusão. A minha vida está acabada. Então o que eu vou fazer? Eu vou pescar. Porque é isso que ele sabia fazer. Você vê? Eu vou pescar. Isso é o sinal que a vida dele estava no zero. Acabou. Eu disse que o meu Senhor é maldito. Para mim acabou. Vou pescar. Ele foi pescar. E nada apanhou. Sabe por quê? Ele estava pescando no lago de Genezaré. Abundante em peixes. Pescando na melhor hora, madrugada. E ele era um pescador profissional. Ele não pegou nada. Nenhum peixe. Por quê? Porque ele estava fora da vontade de Deus. Então o que aconteceu? Nada para Pedro, nada, zero, ruína, fim. Ele está lá na sua pesca. Então alguém está lá na praia. Apanhaste alguma coisa? E eles disseram, nada. Mas então havia algum outro no barco, o João, o amado discípulo, que conhecia o Senhor de uma maneira mais íntima. E aí dentro do barco, companheiro de Pedro, ele disse assim, é o Senhor. E você lembra o que aconteceu ali? Aquele lindo capítulo? Pedro não podia esperar nem o barco chegar na praia. Diz que ele se cingiu com uma túnica e se lançou na água. Ele vai em direção à praia. E pela única vez nos evangelhos, Pedro não abriu sua boca. Ele tem palavras, ele consegue abrir a boca dele até no Monte da Transfiguração. Ele tem sugestão para dar para o Senhor. Façamos 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Mas agora, pela primeira vez, Pedro está